Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo é o 38. Isaías capítulo 38. Diz assim a boa palavra de Deus: por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: o Senhor Deus diz assim: ponha a sua casa em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim: ó Senhor, lembra que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o coração, e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. E chorou amargamente. Aí Deus mandou Isaías voltasse e falasse com Ezequias e lhe dissesse: eu, o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Vou deixar você viver mais 15 anos. Até aqui. Até aqui. Vamos falar com Deus. Eu queria que você colocasse assim, ó, a mão esquerda no seu coração e a mão direita na sua mente, na sua testa. Nós vamos orar. Nós vamos orar pela nossa mente, pelo nosso coração. Você vai falar comigo assim: Senhor Deus, nesta noite, não permita que eu perca nenhuma das sementes que serão plantadas. Elas vão passar pelos meus ouvidos, vão adentrar a minha mente e vai germinar no meu coração a 100 por 1, para a glória do teu nome. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, Ezequias foi o cara. Ezequias foi o rei. A história dele está registrada em Crônicas, em Reis e Isaías. E Deus diz, Isaías diz para ele, como boca de Deus, que antes dele não teve um rei como ele, e que depois dele não haveria outro rei em Israel como ele, porque ele era o cara crente, meu irmão. E tem outra coisa, o cara, ele quebra na nossa vida, na nossa história, nas nossas desculpas, traumas do passado. Porque ele foi filho de Acaz, um rei vacilão, um cara que fez tudo errado, um cara que destruiu a adoração ao Senhor. Mas quando ele vem para ser rei, ele governa 29 anos. E Ezequias, cara, ele restaura o altar do Senhor. Ele restaura o altar que estava destruído. Ele restaura o templo, ele restaura o fervor espiritual
espiritual. Ele faz, na verdade, como se fosse um avivamento na terra de Israel. Faz escolhas corretas. Ele cria um poderoso exército. Ele anda segundo os caminhos do Senhor. No tempo do seu reinado, ele foi top demais. Foi um indivíduo cheio da graça de Deus, cheio da misericórdia de Deus. Mas, infelizmente, ele deixou alguns lastros que não foram bons para nós, que não foram bons para a sua própria família. Esse cara, ele venceu a Assíria, venceu o exército assírio que vinha destruindo todos os seus vizinhos. Você vê como é que ele é um cara que tinha intimidade com Deus. Ele vence o exército assírio sem levantar uma espada. O texto vai dizer, e depois você pode ir lá em 2 Crônicas, em Rei, ou aqui em Isaías, do 36 ao 39. Chegar em casa, você lê, você vai ver que história maravilhosa, que história fabulosa. Ele vence um exército, ele mata, Deus mata numa noite 185 mil soldados dos assírios, sem ele levantar uma espada. Porque esse cabra, ele estava doente, ele ficou doente. Você viu aqui que ele ficou doente, ele estava doente para a morte. Deus manda dizer para ele: olha, Ezequias, a tua doença é para a morte, você não vai viver, você vai morrer. Então ele tinha os assírios para vencer e tinha enfermidade na sua vida. Mas esse indivíduo é abençoado por Deus. Deus age em favor do seu reinado, do seu tempo de governo. Numa noite, Deus visita o acampamento inimigo e morre naquela mesma noite 185 mil soldados. E Deus restaura a saúde dele, concede mais 15 anos de vida a ele. Foi um cara bom como governante. E Deus manda o profeta Isaías lá e dizer para ele assim: coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer, você não vai viver. Mas quando os babilônicos vão fazer uma visita a ele para saber dessa fama, porque a fama do cara espalhou. O cara vencia sem batalhar, o cara venceu a doença, a fama dele se espalhou. Aí foram até ele os babilônicos, um dos maiores exércitos da época. E quando chega lá, ele abre os celeiros, ele abre os estoques e ele mostra para os babilônicos tudo que ele tinha. As armas, o ouro, o mantimento, os reis, mostra tudo. E aí Deus manda o profeta Isaías ir lá. E o profeta Isaías chega lá e fala assim: o que você mostrou para os babilônicos? Aí ele diz assim: mostrei tudo, não escondi nada, revelei para os babilônicos tudo que eu tinha. E Deus usa o profeta, e o profeta diz para ele assim: porque você fez isso, Israel vai ser derrotado na batalha. Olha que coisa! Mas a derrota não vai vir no seu tempo, a derrota vai vir no tempo dos seus filhos. Aí o que esse egoísta diz? Ó o egoísta: é boa essa palavra. Deus manda dizer para ele que os filhos dele iam padecer pelo erro dele. E ele diz: olha, é boa essa palavra, é legal, eu gostei. Quer dizer, ele pensava em si próprio, ele não queria saber da sua próxima geração, ele não queria saber daqueles que viriam depois de nós, ele não queria saber daquele que viria depois dele. O profeta chega a dizer para ele: ó, os seus filhos vão ser levados e vão ser eunucos na Babilônia.
Sabe o que isso quer dizer? O eunuco, ele era capado, ele era castrado. Você não vai ter a geração seguinte. E ele disse: tá bom. Ele foi um rei tão bom que ele fez o seu sucessor. O filho dele, Manassés, reinou no lugar dele. Pasmem vocês. Manassés herdou o trono aos 12 anos de idade. Isso quer dizer que depois que Deus falou isso com ele, ele ainda teve Manassés. 3 anos depois, ele ainda gerou Manassés. Porque Deus deu 15 anos de vida, Manassés começou a reinar com 12. E quando ele começa a reinar, porque o seu pai tinha morrido, logo quando 3 anos depois que Deus falou com ele, ele gerou Manassés. Ele cuidou muito bem de Judá e de Israel, mas ele não foi um bom pai. Ele cuidou muito bem de Judá, o seu reino, que ficava no reino de Israel, mas ele não foi um bom pai. Porque se ele foi o melhor rei que Israel já teve, Manassés fora o pior. Manassés reconstruiu os altares de Baal que ele tinha desfeito, levantou os postes ídolos de novo na casa do Senhor, e Manassés se envolveu até em sacrifício de crianças. O tema que eu tenho para essa palavra, irmãos, é: arrume a tua casa. É hora de arrumar a tua casa. A palavra de Deus para ele foi: ô Ezequias, coloque a tua casa em ordem, arruma a tua casa, porque você vai morrer. Arrume a tua casa, porque você não vai viver. Mas ele não deu ouvido a isso. Queridos, a gente está correndo risco de não ter a próxima geração de cristão nessa terra. Nós estamos correndo o risco de não ter a próxima geração de cristão nessa terra. Nós estamos vivendo num mundo secularista. Estamos vivendo num mundo anticristão, As redes sociais divulgam isso. A educação do país divulga isso. Nós estamos sendo atacados de todas as formas e de todos os jeitos. E deixa eu falar com você: as crianças é a esperança dessa nação. Se a igreja de Cristo não acordar, se a igreja de Cristo não despertar, se a igreja de Cristo não cuidar da sua casa, nós não teremos a próxima geração cristã. Estamos sendo bombardeados de todos os lados. E a ordem de Deus, querido, não era só para o rei Ezequias. A ordem de Deus é para você, é para mim, é para nós hoje. Coloque a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Ou você pensa que não vai morrer, ou você pensa que não vai passar, ou você pensa que você é eterno. Coloque a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Querido, se nós não colocarmos a nossa casa em ordem, se nós não colocarmos a nossa casa em ordem, nós não teremos a próxima geração de cristãos dessa terra. Porque hoje até alguns pastores renomados, um diz que Alvo Mascaneve é preconceituoso, o outro diz que a Bíblia precisa ser reformulada, porque a Bíblia é um livro ultrapassado. Até aqueles que deveriam pregar a verdade estão negociando com a mentira. Até aqueles que deveriam pregar a verdade estão coniventes para a destruição da família, a exemplo de Deus.
a modelo de Deus. Ezequias foi um ótimo rei, mas foi um péssimo pai. E Deus manda avisar a ele, Deus dá a ele 15 anos ainda de vida, para ele colocar a casa em ordem. Mas ele não atenta para isso. Qual é a forma da gente arrumar a nossa casa? O tema é: arruma a tua casa. É tempo de faxinar, é tempo de arrumar a casa. É tempo de arrumar a família, de programar a família. É tempo de cuidar da família. É tempo de colocar as coisas no seu devido lugar. É tempo disso, queridos. E eu quero começar colocando cada um no seu quadrado. Eu quero começar colocando cada um no seu espaço. Eu quero começar a arrumar a casa, colocando cada um na direção que Deus deu nessa casa. Porque Deus deu uma família, e a família tem pessoas diferentes, tem funções diferentes, tem hierarquias diferentes, tem pessoas diferentes. Mas a casa, ao exemplo de Deus, ela precisa ser ajustada. E Deus está chamando você nesta noite, nesse final de mês da família, nesse encerramento do mês da família. Deus está chamando você para colocar a sua casa em ordem. E vamos lá. Vamos dar cada um o seu papel. Na família tem o papel da esposa. Efésios capítulo 5, a partir do verso 22. Vai dar as diretrizes para a esposa. Talvez seja por isso que o cabra diz lá que a Bíblia é um livro ultrapassado. Porque a Bíblia diz assim, ó: esposa, sujeitai aos vossos maridos. Esposa, sede submissa aos vossos maridos. E aí o mundo que nós vivemos hoje, com a ideia do feminismo, tenta dizer que não pode ser assim. Tenta dizer primeiro que a família pode ser composta de duas esposas, ou de dois esposos. E essa não é a família, a imagem de Deus, a exemplo de Deus. Não é. A família é exemplo de Deus. É um homem e uma mulher debaixo da bênção do Senhor, para gerar filhos e povoar essa terra. Essa é a família de Deus. Mas as mulheres submissas aos maridos, submissão é estar debaixo da mesma missão. Estar debaixo da mesma missão. Coloca para mim aí o texto, por favor. Efésios 5, a partir do verso 22. Esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Então, submissão é estar debaixo da mesma missão. O papel da esposa no lar é um papel belo, é um papel abençoado, é um papel de igualdade. Sim, a mulher tem autoridade para cuidar dos filhos, para educar os filhos. Hoje, no mundo que vivemos, o nosso corre-corre, onde o homem trabalha e a mulher também trabalha, é muito legal que ambos estejam vivendo em comunhão, em alegria, mas sabendo a mulher que o homem tem autoridade sobre ela, que o homem é o cabeça da igreja, da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. E aí às vezes a mulher até pensa que é menosprezada por isso, mas não é não. Porque eu reconheço que esse texto talvez tenha dado muito abuso, autoridade, muito abuso aos homens machões,
que durante o passado, uma vida passada, impunha suas mulheres a uma verdadeira escravidão. Mas porque esse homem também não era um homem de Cristo. Porque quando nós lemos a sequência do texto, pode deixar aí para mim, o restante do texto, diz assim: marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e deu a sua vida por ela. Porque se a mulher tem a responsabilidade de ser como a igreja, obedecer, ser submissa, estar debaixo da mesma missão, o marido tem a responsabilidade de amar essa esposa, de proteger, de cuidar. Esses dias apareceu lá em casa, no quintal, um rato. E todo mundo sabe qual é o pavor da pastora. Nós estávamos em Queimados, gente, no ponto do ônibus, a gente congregava na terceira presbiteriana de Queimados, eu era presbítero lá. Casadinho de novo, eu ia para lá, todo final de semana eu estava em Queimados. Afinal de contas eu era presbítero, nós íamos de ônibus. E um dia nós estávamos no ponto do ônibus. Só não vou repetir a cena aqui, gente, porque eu não vou aguentá-la, né? E ela não vai aguentar pular igual ela aguentou naquele dia. Aí eu estou no ponto do ônibus aqui, encostado na porta, conversando com... Não, ela está encostada na porta e eu de frente para ela, e ela conversando comigo. Vem um rato atravessando a rua na nossa direção. A mulher fez assim, ó. Ah! Ela pulou aqui de perna, gente, aberta. Eu não estava esperando, eu estava com a bolsa, que a gente levava a bolsa todo dia para vestir de manhã, na escola dominical à noite. Eu caí, ela caiu por cima de mim, a gente rolou na lama. Aí chegou um rato lá em casa. Hoje, queridos, a gente tem homens tão bonachões, que às vezes chega uma barata que tem que matar a barata e a mulher... Tiver um rato, quem tem que matar o rato é a mulher. Aí eu fui lá como herói, salva a vida dela, lá em casa. Estava naquele quartinho que divide a minha casa da casa da sogra. Eu estava lá como salva-vida. Aí a Deise também foi lá me ajudar. O rato veio quando eu pulei para ele passar. Quando eu caí na cabeça do bichinho. Só vi o bichinho, ó, estremeceu. E aí, eu saí de lá como herói dela. Porque, queridos, o homem é o protetor. Se a mulher é aquela que deve ser submissa, ela é aquela que deve ser amada, é aquela que deve ser cuidada, é aquela que deve ser respeitada. Ontem a pastora saiu para ir para o Herdeiras, querido. Quando ela chegou, ela encontrou a casa arrumada, ela encontrou a louça lavada, ela encontrou tudo prontinho lá. Porque eu não deixo de ser macho, eu não deixo de ser homem por lavar a louça para ela. Você não deixa de ser homem por isso. Então, queridos, na família tem papel. Mas no mundo que nós vivemos, onde todos trabalham para ajudar, o homem pode fazer sim. A mulher é para ser protegida, é para ser cuidada, é para ser zelada, é para ser amada. É isso que Isaías está falando. É isso, perdão, que Efésios está falando, que o apóstolo Paulo está falando. Quando escreve Efésios, está dizendo: olha, mulher, você tem que ser submissa sim. Você precisa estar sob obediência ao seu marido sim. Agora você, marido, precisa amar a sua esposa a ponto de dar a sua vida por ela. Afinal de contas, né? O rato poderia me morder, poderia ter leptopirose, eu poderia morrer. Eu dei a minha vida para salvar a vida dela. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Eu dei a minha vida para salvar a vida dela. É sério, gente. Eu tive um amigo em Queimados, que ele pisou no rato, o rato mordeu o peito do pé dele e ele morreu com leptopirose. Isso quando a gente era garoto, lá em Queimados fazíamos artes lá. Então, queridos, qual é o papel da esposa nessa casa? Queridos, hoje a gente tem visto uma família tão disfuncional, porque a gente tem terceirizado o papel de casa.
Marido deixou de ser marido, deixou de ter a última palavra, deixou de ser o homem da casa. Talvez porque entrou numa crise, a mulher teve que trabalhar, e aí ele cedeu demais. Mas não, a imagem de Deus, o marido é a imagem de Deus no lar. O marido é a imagem de Deus de protetor, é a imagem de Jesus, é ele que cuida, é ele que zela, é ele que vai morrer pela mulher, se necessário for. Mas a mulher é aquela que vai ser submissa, é aquela que vai estar debaixo da mesma missão, é aquela que vai acompanhar, vai respeitar, vai amar. E os dois em harmonia vão cuidar da sua casa, da sua família. Eu quero profetizar para você que ainda não está casado: Deus vai te enviar um marido de Deus, vai enviar um homem de Deus, um homem de verdade para a tua vida. E você vai ser um homem de Deus na vida dela. Você vai ser um homem nota 10. Porque o mundo aí acha que o homem nota 10 é aquele que bate, aquele que agride, aquele que fala alto, é aquele que tem um monte de mulher na rua. Esse é o homem nota 10. Não, o homem nota 10 é aquele que ama a sua esposa, é aquele que cuida da sua esposa, é aquele que zela pela sua família, é aquele que é o provedor do lar. Então, eu profetizo para você que está solteira, um homem de Deus. Profetizo para você que está solteiro, uma mulher de Deus. Uma mulher de Deus. Deus vai abençoar a tua vida. Deus vai mandar uma mulher de Deus, uma mulher submissa, uma mulher abençoada, e você vai fazer com ela uma família abençoada no Senhor. Queridos, eu até orava errado. Eu dizia assim: Senhor, eu ainda não tenho uma família, é só eu e a Elisângela, manda um filho para a gente ser uma família. Estava orando errado, gente. A Wendy e o Pedro é uma família. Os filhos que virão em breve serão aumento da família. Serão aumento da família. A Rebeca, ela aumentou a minha família, ela enricou a minha família, ela abençoou a minha família. Mas eu já tinha uma família. Um homem e uma mulher fazem uma família. Deixa eu falar sobre essa relação também aqui, queridos, ao exemplo de Deus. Uma família é alguém que passa por um casamento. E uma família do casamento, depois que o homem e a mulher casa diante do magistrado, diante da bênção de Deus, esse homem e essa mulher podem ter relações sexuais depois do casamento. Antes do casamento, você está trazendo maldição para a tua vida. Você está trazendo maldição para a tua futura família. Você está trazendo maldição para os teus filhos. A família, ela é constituída por Deus, mas depois de um compromisso, depois de um casamento. Você que é jovem, que tem namorado, precisa fugir da aparência do mal. Você que talvez já entrou até numa experiência sexual, você precisa abandonar isso, porque isso é pecado, isso é abominação aos olhos do Senhor. Querido, eu comecei a namorar a pastora, eu tinha 30 anos, 32 anos. A pastora tinha 27. Como nós já sabíamos o que queríamos, nós apressamos e casamos em 10 meses. Não estávamos em pecado. Não estávamos em pecado. A pastora casou aos 28 anos virgem, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Não estávamos em pecado, estávamos numa vida de santidade, mas porque sabíamos que a carne era fraca, apressamos as coisas, e com 10 meses nós nos casamos, para não viver em pecado. Então, querido, família é um homem e uma mulher que debaixo da bênção de Deus e a lei do país passam pelo casamento e vivem uma vida abençoada no Senhor. Então, queridos, apresse o tempo do teu casamento, apresse o tempo, foge do pecado, aproxima-se de Deus. A igreja de Cristo está precisando viver um tempo de restauração,
intimidade, um tempo de vida com Deus de verdade. Não dá tempo para ficar ficando conivente com o pecado. Não é tempo de ficar flertando com o pecado. É tempo de você, menina, se honrar e dizer: ó, você só vai tocar em mim depois de você casar comigo. É tempo de você, homem de Deus, ser honrado e dizer: eu só vou tocar em você depois que eu casar contigo. Porque o que passa disso é procedência maligna. Então vamos lá. Pai, a mãe, eu já falei sobre os dois, mas tem os filhos. Eu falei aqui, pautado na palavra de Deus, querido, que a gente corre o risco de não ver uma nova geração de cristãos nessa terra. Aí o capítulo 6 de Efésios, bota lá para mim capítulo 6 a partir do verso 1, vai dar instrução agora para a família. Ó, coloque a tua casa em ordem, que você vai morrer. Pai, cuida da tua mulher. Marido, cuida da tua mulher. Mulher, ama o teu marido, respeita ele, que ele vai te amar, ele vai cuidar de você, igual Cristo cuidou da igreja. Se for necessário, ele vai morrer pela tua vida. Mas é necessário que vocês dois juntos cuidem dos filhos. Olha bem, filhos, o dever do cristão de vocês é obedecer aos seus pais, à sua mãe, pois isso é certo. Como diz as Escrituras, respeite o seu pai e a sua mãe, e esse é o primeiro mandamento que tem promessa, a qual é: faça isso a fim de que tudo corra bem para você, e você viva muito tempo na terra. Queridos, deixa eu falar um negócio com você. Final do ano passado, 2022, eu tirei a Rebeca do transporte escolar. Sabe por que eu tirei a Rebeca do transporte escolar? Porque eu queria ter um tempo a sós com ela. Que eu queria ouvir mais ela. Se você fizer uma pesquisa lá no Google, diz que cada pai tem contato diário com seus filhos de 6 minutos, no máximo 6 minutos. Tem uma pesquisa cristã que diz que uma refeição à mesa por dia reduz em 70% a chance dos seus filhos se enveredar para as drogas, para o homossexualismo. Uma refeição à mesa capaz de salvar a vida do seu filho, da sua filha. Uma refeição por dia, um tempo. Mas nós vivemos um tempo, queridos, um tempo tão nojento, um tempo tão distante de Deus, que a gente mais perde mais tempo com essa porcaria aqui do que na educação dos nossos filhos. E sabe o que a gente está criando? A gente está criando Manassés para depois. Porque estamos criando pessoas aí para ser bem sucedida na vida, mas para ser distante de Deus. Estamos criando criança para ser fortes, mas para não ter fé no Senhor Jesus Cristo. Estamos terciarizando a educação. Quem está cuidando dos filhos hoje é a vovó, é o tio, é o amigo, é a amiga. Dá uma olhadinha aí para mim. Estamos correndo o risco de perder a próxima geração de cristãos dessa terra, porque estamos frouxando no ministério que Deus te deu.
Deus te deu um ministério da paternidade. E nós estamos frouxando, estamos sendo bonachões nesse negócio. Bota para mim o Salmo 78. O Salmo 78 que a gente leu, nós vamos ler de novo. O Salmo 78. Olha que coisa, olha. Meu povo, leiam comigo, você vai entender. Meu povo, escute o meu ensino e preste atenção no que eu estou dizendo. Falarei com vocês por meio de provérbios e explicarei os segredos do passado. São as coisas que ouvimos e aprendemos, coisas que os nossos antepassados nos contaram. Não esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos e das suas maravilhas que Ele fez. Vou falar um negócio para você. Você já contou de Deus para o seu filho? Está dizendo ali, temos que contar os feitos maravilhosos de Deus. Temos que contar os feitos maravilhosos de Deus. Teu filho sabe como é que você se converteu? Teu filho sabe o dia que você entregou a vida a Jesus, qual foi a emoção que você teve? Os teus filhos sabem da cura maravilhosa que Deus fez na tua história, na tua família. O salmista está dizendo, aquilo que eu ouvi dos meus pais eu vou contar, aquilo que eu aprendi eu vou contar, aquilo que eu recebi eu vou contar. Talvez você não teve o privilégio como o meu de nascer no berço do Evangelho, mas você já teve encontro com Deus, você já tem experiência para contar. Você tem contado para os seus filhos as maravilhas de Deus. Você tem feito seus filhos amarem a Deus. Vou fazer uma pergunta muito séria. Se o teu filho tiver o mesmo envolvimento que você tem, como é que vai ser a igreja de amanhã? Se o teu filho tiver o mesmo compromisso com Deus que você tem, qual vai ser a igreja de amanhã? Como vai ser? Vou contar aos meus filhos. Deita lá, cara. Deita lá do lado dela antes dela dormir, do lado dele antes de dormir. Conta para ele dos super-heróis bíblicos. Dos super-heróis bíblicos. Fomos fazer uma prova com a Rebeca. Rebeca tinha 3 anos. E aí eu perguntei a ela, quem venceu o gigante? Aí ela falou para mim, Davi. Eu, uau! Quem foi jogado? Daniel foi jogado na cova dos leões com os 3 porquinhos. Ali só se for para fazer um bacon, um chouriço. Mas essa é a história que a gente deve contar. Sabe por quê, querido? Tem um povo aí mal intencionado na educação da nação, na educação dessa nação, para educar seu filho para ele ser um anticristão. Existe uma propaganda, existe um plano maquiavélico do inferno nas redes sociais, através de desenhos bonitinhos. Acho que quer ensinar o seu filho a ser um anticristão. Quer ensinar a sua casa a ser anticristã. Está na hora de você assumir as rédeas da tua casa, assumir as rédeas da tua família. Pastor José Gonçalves, ele disse que nenhum sucesso compensa
o fracasso da sua família, o fracasso dos seus filhos. Ezequias foi o melhor rei, mas foi um péssimo pai. Talvez você seja melhor naquilo que você está fazendo. Talvez você seja o melhor na sua profissão, no seu talento, naquilo que você dispôs a fazer. Mas o que você tem de mais precioso na vida? O que você tem de mais precioso na vida? Eu tenho certeza que se eu tivesse a oportunidade de te perguntar, você ia dizer: são os meus filhos, a minha casa e a minha família. Então está na hora de você mudar o tempo que você investe na sua casa. Está na hora de você mudar o investimento que você está fazendo na sua família. Porque nenhum sucesso compensa o fracasso na educação dos seus filhos. Nenhum sucesso compensa o fracasso na relação do casamento. Afinal, é deles que você vai ter que prestar conta para Deus. É do seu filho, é da sua casa, é da sua família que você vai ter que prestar contas a Deus. Queridos, nós temos algumas professoras da nossa igreja. Eu profetizo sobre a tua vida uma unção de Deus, para que você possa, no temor do Senhor, conseguir resistir às investidas de Satanás. Temos psicóloga na nossa igreja. Eu profetizo sobre a tua vida que no poder do Senhor, ou seja, você psicólogas a exemplo de Deus, caminhando com as escrituras sagradas e abençoando a mente do povo desta nação. Essa semana eu bati um papo com o diácono Ângelo. Ele lá de Vitória, eu daqui, a gente conversou quase 1 hora. E eu abri o coração para ele, eu revelei um negócio para ele. Eu estou orando para Deus enviar mais pessoas comprometidas com Deus, para ajudar a tia Jaqueline, para ajudar a Ângela, para ajudar o presbítero Rogério com as crianças da igreja. Eu estou orando para Deus enviar pessoas que sejam cheias de Deus, para cuidar da igreja da criança, do obedecer da criança que vamos ter ou que estamos já montando. Porque quando você abençoa o filho dos outros, Deus abençoa a tua casa. Porque quando você é instrumento de Deus na vida da criança do outro, a sua criança é abençoada. Nós precisamos de meninas e meninos que estejam dispostos a trabalhar com a criança, a investir na criança. Precisamos multiplicar células de criança. Precisamos multiplicar células de adolescentes. Eu subi lá na célula de adolescentes, queridos, que tem lá na minha casa, que é liderada pela Vitorinha e pela Rebeca. E eu saí de lá maravilhado com a presença de Deus naquele lugar. É um linguajar jovial. Eles falam de um jeito que todos eles entendem, você não entende nada, você fica boiando. Mas é assim que é ver, tipo assim, né? Elas vão contando a história, vão dando a palavra, e vão assim, tipo assim. Porque Daniel falou para o rei: eu vou, e Deus vai fechar a boca daquelas feras. E aí, cara, sabe o que aconteceu? Tá ligado? Os caras jogaram Daniel lá dentro, meu irmão.
E aí, parceira, a parada é a seguinte: os leões jejuaram. Os leões fizeram jejum. E eu saí de lá dizendo: a gente precisa multiplicar as células dos adolescentes. Viu, meu supervisor? A gente precisa multiplicar as células dos adolescentes. A gente precisa criar mais células de criança. A gente precisa de mais células de jovens, porque a gente precisa arrebanhar esse povo, para que não possa ser contaminado por essa cultura anticristã que nós estamos vivendo aí. Mas nós precisamos estar aqui, defendendo o Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo diz assim, tudo que eu passei tem contribuído para o avanço do Evangelho. Igreja de Cristo, precisamos arrumar a nossa casa, porque o mais importante na tua casa não é a televisão de 80 polegadas, não é um computador de última geração, ou um Wi-Fi poderoso que nunca falha. O mais importante da tua casa é a presença poderosa de Deus, para que você consiga ter harmonia no casamento e criar os seus filhos no temor do Senhor. A palavra de Deus vai dizer no Salmo 127 que os filhos são flecha na aljava do pai. Toda flecha é jogada com alvo. Toda flecha precisa de um arqueiro para mandar. Mas é importante observar que toda flecha precisa ser polida, porque a flecha ela pode ser reaproveitada, mas o corpo da flecha ela precisa ser polida. Você passar uma lixinha nela, porque a flecha polida ela acerta o alvo, mas a flecha suja ela se desvia. E para polir o seu filho, você pode dar uma palmadinha na bunda dele, você pode colocar ele de castigo. Eu digo que eu apanhei quando eu era criança. Não apanhei muito não, meu pai não era muito de bater não. Minha mãe dava um beliscão que eu preferia tomar 10 palmadas. Que ela dava um beliscão, Sara, de mão cheia. Ela pegava a pele e a carne e torcia o trem junto, meu irmão. Mas eu tenho plena convicção, foi os beliscões da minha mãe, alguns tapas do meu pai, que formaram a pessoa que eu sou hoje. E eu louvo a Deus pelo pai que eu tive, pela mãe que eu tive, porque eu tive uma família funcional. Eu tinha uma família abençoada. Minha mãe era mulher submissa. O meu pai era o homem que amava a minha mãe sobre todas as coisas. Nessa terra, humanamente, ele amava Deus acima dela, mas ela acima de tudo. Eu sou o quarto filho de 9. Eu nunca vi meu pai gritando com a minha mãe, meu pai brigando com a minha mãe, porque eles nunca brigaram. E nós somos 8 filhos vivos, porque o caçula partiu para o Senhor com 4 anos de idade. Mas todos os 8 hoje trilham o caminho do Senhor, porque eu tive um pai que pensou na geração futura. Olha o que Ezequias fez. Ezequias, porque você contou tudo para os babilônicos, a sua próxima geração não vai existir.
Neemias foi: essa palavra é muito boa, porque ele era egoísta e não pensava na vida dos seus filhos, na próxima geração. Mas a igreja de hoje, a obedecer de hoje, vai largar todo egoísmo e vai pensar nos seus filhos. Isso aqui pode ser uma arma poderosa nas mãos de quem tem o temor de Deus, mas é um laço na vida dos seus filhos, e você está trocando a sua responsabilidade para o seu filho te deixar em paz. Em paz. Você dá essa porcaria para ele, para distrair. Para o seu filho te deixar em paz. Em paz. Você coloca ele na frente de um televisor. Mas deixa eu te falar, essa paz é momentânea, porque a gente pode gerar monstros para amanhã, se a gente não estiver debaixo da unção de Deus para criar os nossos filhos. Que a graça salvadora de Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as eternas consolações do Santo Espírito de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família e sobre todo o Israel de Deus espalhado pela face da terra, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém e amém.